Beleza? Vamos lá, hoje mais um vídeo de direito tributário. Hoje vamos falar do quê? Ó, ainda para facilitar, ó, com a varinha do Harry Potter. Vamos falar de regra matriz de incidência tributária. Vamos compactar o máximo para não ficar cansativo o vídeo e todo mundo entender. Regra matriz de incidência tributária, eu vou explicando aqui, porque eu não sei se o quadro está muito longe para entender. Regra matriz de incidência tributária é uma norma jurídica, né? Construção, é doutrinária, tá? É uma norma jurídica que a função dela é fazer o quê? Demarcar, explicar pra gente a incidência tributária. Como que eu sei que a norma tributária incidiu? Incidir quer dizer o quê pra gente? Igual num outro vídeo. Incidência quer dizer nasceu relação jurídica, tem obrigação tributária. Não estou perguntando, não quero saber se vai ter pagamento, se já está cobrando, não está cobrando, se tem vencimento, não tem vencimento. Aqui a discussão é uma só. Houve incidência igual a asneira de direito penal. Penal não chama de forma bonita, igual a gente, regra matriz de incidência tributária. Eles chamam o quê? De tipificação. Tipificou? Quer dizer que incidiu, nasceu a relação, aquela coisa toda de direito penal. Para nós, né, não vamos chamar de tipificação, vamos chamar o quê? De incidência. A incidência tributária ela é demarcada, ela é explicada, eu consigo entender ela através do quê? Da regra matriz de incidência tributária. Então, a regra matriz de incidência tributária é um conceito que serve para a gente o quê? Para explicar que se ocorreu a incidência ou não, incidiu a norma ou não incidiu. Tá? Ela é de suma importância, especialmente para a segunda fase do exame de ordem. Por quê? Será que a alíquota está certa, a base de cálculo está certa, se eu sou contribuinte ou não sou contribuinte? Porque isso é tese, para você colocar no embargos, colocar uma ação latória e ainda por cima mandado de segurança. Ok? Então vamos lá. Então, a regra matriz, como eu falei para vocês, ela é uma norma jurídica, ela define o quê? Estou sendo repetitivo, ó. Ela define, demarca, explica a incidência tributária, tá? Mas a regra matriz, para a gente entender, para ficar mais fácil, da seguinte forma. A regra matriz, ela é composta por 5 critérios. 5. 5 como? Eu tenho que identificar, eu vou localizar na lei, onde você está estudando, IPTU, IPVA, eu tenho que achar 5 critérios lá dentro. No momento que eu achar esses 5 critérios, opa, essa norma jurídica está perfeita, pode incidir, vai nascer obrigação tributária e posteriormente lá na frente nasce o dever de pagar. Volto. Como que eu sei que quando eu olho para o artigo, a loucura, aquela coisa horrorosa do Código Penal, eu pego o artigo 121, o artigo 121 está dizendo para mim o quê? Ó? Matar alguém, ele já está explicando toda a consequência. Ó, quem se encaixar nisso aqui, quem se enquadrar nisso, vai ter repercussão, a repercussão penal. Nós, para ter a repercussão tributária, para ter incidência tributária, muitas vezes não basta me encaixar em um único artigo. Eu tenho que encontrar o quê? 5 critérios. Que tem doutrina que não chama de critério, chama de aspecto. Já vi chama de elemento. Bom, isso é relevante, né? Eu acho critério mais fácil de entender. Também não que você dá é irrelevante, né? Então, dentro da regra matriz de incidência tributária, eu vou localizar, eu tenho que achar 5 critérios. 5 critérios identificativos. Identificativo. O que você vai identificar? Vai localizar? Vai achar. Achou os 5 critérios, como eu falei. A norma está perfeita, ela pode incidir, vai nascer obrigação tributária se alguém se enquadrar nela. Ok? E essa regra matriz que eu falei para vocês tem 5 critérios. Só que os 5 critérios estão divididos em antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Como assim? Se ocorreu o antecedente, gera o consequente. Né? É igual física. Aconteceu uma ação, gera uma reação. Tem uma ação, gera uma reação. Beleza? Se acontecer tal coisa, opa, gera consequência. Beleza? Então, antecedente e consequente. Dentro do antecedente, 3 critérios. Nós temos que entender, localizar 3 critérios. Já no consequente, o consequente, eu vou localizar 2 critérios, somente 2. Perfeito? O antecedente também, tem lugar que você não vai localizar a palavra antecedente, acaba nem explicando dessa forma, pode falar o seguinte, olha, a hipótese de incidência tributária, ocorreu a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é nada mais, nada menos que o antecedente por completo, é o próprio antecedente normativo, ok? Mas eu vou explicando melhor. Então, dentro do antecedente, eu tenho 3 critérios. Primeiro critério, que é o principal da regra matriz, que é o critério material. O critério material, o que ele é? O critério material, ele identifica o que pra gente? Sempre um verbo
seguido de um complemento. Verbo mais complemento, verbo mais complemento. E não é qualquer verbo, é o verbo no infinitivo, o verbo não foi conjugado. Ser proprietário de veículo automotor. Sou, conjuguei. Vocês deu para entender. Ser proprietário de imóvel no perímetro urbano. Ó, o verbo no infinitivo. Né? Se eu conjugar, houve enquadramento na norma. Tá? Realizar operações relativas à circulação de mercadoria. Né? Ser prestador de serviço de qualquer natureza, pensando no ISS. Tá? Para comparar, como a gente comparou o tempo todo aqui, com a super matéria penal, matar alguém, né? Verbo mais complemento. Então, critério material é sempre um verbo no infinitivo seguido de um complemento. Eu sempre tenho que achar o verbo mais um complemento. Critério temporal. Critério temporal, ele define o momento da incidência, quando a norma incide. E não quando se paga, não é pagamento. É quando a norma incidiu. Eu não quero saber quando você vai cumprir a norma. Quando vai ter a satisfação normativa. Não estou preocupado com isso. É satisfação normativa. Eu quero saber quando incidiu. Né? Ó, esquece tributário um pouquinho. Pensa em multa. Que às vezes a palavra multa do jeito administrativo. Lembra que multa, pelo artigo 3º, não entra no conceito de tributo. Né? O tributo não constitui cessão de ato ilícito. Por que eu falei da multa? Você está andando na rua lá, pá, tomou um flash lá, acho que é Deus, Jesus te iluminando, pô, é uma multa de trânsito. Naquele momento houve incidência. Só que você vai pagar a multa depois, não é depois que vem? É isso que eu estou querendo dizer. O que interessa pra gente é igual da multa. Quando aconteceu a multa? Quando ocorreu a incidência? Beleza? Quando teve, subsunção do fato à norma. Isso é o critério temporal. E fica mais fácil para entender ele, você faz uma pergunta: quando? Quando incidiu? Quando houve incidência? Né? Você pega o ICMS. Quando que teve a incidência do ICMS? Quando a mercadoria sai do estabelecimento e tem a entrega, né? A tradição. Perceba, quando acontece alguma coisa. E não quando você vai no banco. Não tem nada a ver com boleto, critério temporal. É quando acontece a incidência, quando tem a subsunção do fato à norma. Continuando. Passando no critério temporal, tem o critério espacial. O critério espacial, ele demarca, território. É o espaço físico onde a norma vai incidir. Toda a norma jurídica, vê se fica mais fácil dessa forma, pensando no antecedente. Tudo no direito está preso a uma condenada de tempo e espaço. Ou seja, alguém matou alguém, no critério material, em tal momento temporal, em tal local espacial. Ou seja, tudo está preso a essas três coisas, né? O direito, que é o critério material, está preso a coordenada de tempo e espaço. O direito tributário da mesma forma. Você pega o IPTU. IPTU incide aonde? É no município. Errou? Mas a competência é municipal. Vou lá ver o artigo 156 da Constituição. Ele fala, olha, a competência é municipal. Não, vai ter que respirar um pouco. É municipal, mas aonde dentro do município? Por isso tem U no final, né? E fala perímetro urbano. Perímetro urbano não é o município todo, tem a parte rural. Por isso a importância do critério espacial entender. Então o IPTU incide o quê? Na propriedade que está situado no perímetro urbano, no perímetro urbano. Por quê? Se eu falar o município todo, eu gero bitributação, choque com o ITE, que é rural. Tá? Essa é a importância. Mais um exemplo. Você pega o imposto de importação. Você não importa aqui na esquina, você não importa ali. Você importa onde? Em locais determinados. Dentro do país é circulação de mercadoria. Você circula a mercadoria. Tá? A importação é no aeroporto, no porto, para ficar mais fácil, no chamado embaraço aduaneiro. O embaraço aduaneiro, que é o critério espacial do imposto de importação, por exemplo. Beleza? Então o direito ao antecedente está preso ao critério material, verbo mais complemento, que está preso ao momento da incidência, critério temporal, que está preso, de novo, tudo travado, num espaço geográfico, físico, que é o critério espacial. Certo? Aconteceu o antecedente, preencheu, como eu falei bem lá no começo, a chamada hipótese de incidência, preencheu o antecedente inteiro, preencheu os três critérios, não lembra? Pode faltar um. Se faltar uma vírgula aqui, não tem incidência. Preencheu o antecedente, a consequência é, obviamente, eu entrar na próxima etapa. Ou seja, dado o antecedente, gerar o consequente. Eu só pesquiso na lei o consequente normativo
Se eu achar o antecedente, se eu não achar o antecedente, eu ignoro ele, não preciso saber dele. Por quê? Ué, se eu não tenho antecedente, como pode ter consequente? Como pode ter uma reação se eu tiver uma ação? Tá? Então, dado o antecedente, ocorreu o antecedente, gerou consequente. O consequente, para ficar mais fácil, ele estabelece, ele é ele que fixa a relação jurídica. Então, o antecedente, ele demarca a incidência e veio o consequente fechando o quê? Ó, essa é a relação jurídica. Ele finaliza a relação jurídica, obviamente, do ponto de vista abstrato. Como assim? O consequente, dentro do critério do consequente, eu tenho o primeiro critério que é chamado, lembra que são dois. É o critério pessoal. O critério pessoal é fácil, ele vai estabilizar os sujeitos da relação. Estabilizar quer dizer o quê? Ele vai identificar sujeito ativo e sujeito passivo. Lembrando, ativo é quem tem direito subjetivo de exigir alguma coisa. Né? Nosso caso é quem? Os 4 entes federativos. União Federal, né? União Federal, só União é açúcar. Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Sujeito passivo, quem é? 2 também, ó, 2. Não é só o contribuinte, é o contribuinte e o responsável tributário. Contribuinte, praticou o fato jurídico. Responsável, praticou o fato jurídico? Ele está se postando todo por fato jurídico. Ele não tem nada a ver com o fato jurídico, mas ele tem uma relação com o contribuinte. É só lembrar de um filho menor. Filho menor, o imóvel está no nome dele. Contribuinte é o filho menor. Capacidade civil relevante para a gente. É o filho menor, contribuinte. Quem é o responsável? São os pais. Mas perceba, os pais não estão praticando fraude jurídico, mas tem uma relação direta e pessoal com o contribuinte. Tá? Vamos voltar, que não era tanto foco. Critério pessoal, eu identifico sujeito ativo e sujeito passivo. Né? Estabiliza a relação. Tá? Critério quantitativo, para a gente estar quase fechando, é onde eu defino quanto da norma, né? É onde eu vou quantificar a norma. Tá? Critério quantitativo, dentro dele eu identifico 2 coisinhas. Algo chamado base de cálculo e, por fim, a alíquota. A base de cálculo ela é de suma importância, citando aqui o professor Paulo de Barro, que ele fala no livro dele o quê? Olha, a base de cálculo ela confirma, infirma e afirma quem? Critério material. Por que ele é tão repetitivo com isso? Porque ele está querendo dizer o quê? A base de cálculo é o reflexo do critério material. Vamos deixar isso mais fácil. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é a quantificação, é quando você numera, é quando você quantifica o critério material. Já vou explicar a operação lá embaixo, mas só para tu entender. Como assim? Qual é a base de cálculo do IPTU? Qual é o critério material do IPTU? Ser proprietário de imóvel no perímetro urbano. Base de cálculo qual que é? A base de cálculo é uma só. A base de cálculo é o valor do imóvel. Se eu estou falando auferir renda, qual que é a base de cálculo? O valor da renda. Tá? Então, base de cálculo é a quantificação do critério material para você não errar. Ela sempre tem que ter identidade para você saber se fez certo. A base de cálculo é imposto de renda. Legal. Perdão. Está escrito lá no critério material. Ser proprietário de veículo automotor. Base de cálculo, valor da renda. Opa, não tem sintonia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Já descobri um erro aqui. Perfeito? Então, a base de cálculo tem que ter relação direta com o critério material. Sempre com o critério material. Tá? E a base de cálculo é o critério material que eu faço o quê? Eu quantifico ele, vira um valor. E deste valor eu vou extrair alguma coisa. Eu vou extrair o quê? O valor do tributo. E eu extraio da base de cálculo o valor do tributo como? Através de uma porcentagem que chama-se alíquota. Tudo definido em lei. Então você pega o IPVA. Valor venal do veículo. Olha, o critério material falou veículo. Então valor venal do veículo. Como que eu vou extrair o valor? Eu pego a alíquota, 4%, por exemplo. Ataca a base, faço uma operação e puxo ao resultado dessa multiplicação é o quê? É o valor do tributo. Então, o critério quantitativo ele define o valor, quantifica o valor do tributo. Quantifica o valor do tributo. Como? Usando a base de cálculo, que é a quantificação do critério material, e eu vou extrair dessa quantificação, dessa base de cálculo, um valor. Eu vou extrair esse valor através da alíquota. Então, é sempre através da alíquota que tem, finaliza, extrai o valor final. Fechou? Então, antecedente, consequente. Qualquer antecedente gerou consequente normativo. Tá bom? Qualquer dúvida, então aí, quer dar o joinha pra gente. Um abração.